Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe esse vídeo até o final para poder entender um pouquinho mais sobre alimentação, alergias, intolerâncias e hipersensibilidade alimentar. Pois então, quando falamos sobre alergia, intolerância e hipersensibilidade alimentar, muitas dúvidas vêm na cabeça das pessoas e às vezes nós passamos a achar que intolerância e alergia é a mesma coisa. Então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês a diferença entre essas três possibilidades e quais são as reações que o nosso organismo pode apresentar e que muitas das vezes a gente passa a ter esses sintomas e não fazemos ideia que tem relação com os alimentos que a gente ingere. A alergia, ela é mais fácil de ser identificada. A alergia acontece como? Quando você vai ingerir um determinado alimento que você realmente tem uma reação rápida a esse alimento. Por exemplo, você é alérgica ao camarão e aí você ingere algum alimento e não sabia que tinha o camarão lá dentro. E aí, imediatamente ou na sequência, a sua glote já fica inchada, você tem uma reação alérgica forte, você pode ter erupções na pele, avermelhadas, você pode ter coceira imediata e às vezes você vai necessitar ir para o hospital imediatamente. Então essa é uma reação alérgica ao alimento e aí você realmente de fato precisa ficar de olho e esperta, atenta, porque essas reações, dependendo do grau da situação, elas podem ser fatais. Então a gente precisa ficar mais atenta a essas reações alérgicas. O bom é que as alergias acometem um número menor de pessoas, então isso já é mais tranquilo e as pessoas que geralmente são alérgicas, elas já sabem e aí elas procuram ter um cuidado maior. A alergia é uma alteração imunológica e a intolerância alimentar é uma reação que acontece porque não há enzimas para digerir aquele alimento. Então, como que acontece a intolerância alimentar? Por exemplo, a pessoa ingere um alimento que tem lactose e ela não tem a lactase, que é a enzima que ajuda a digerir a lactose. Então, ela vai ter uma alteração no corpo físico, que pode ser o quê? Uma diarreia ou constipação, ou até mesmo a fadiga pode ser uma reação de intolerância alimentar. E a intolerância alimentar, ela tem uma reação mais tardia, que pode ir de 24 a 48 horas. Já a hipersensibilidade alimentar é algo muito comum que nós observamos muito no nosso dia a dia, no consultório, através de exames específicos que a gente identifica ou até mesmo em testes que a gente vai fazendo com o paciente. Ele vai retirando os alimentos e observando se está melhor ou não. Então, quais são os sintomas de hipersensibilidade alimentar? Podem ser os mais variados possíveis, mas eu vou falar para vocês os que são mais frequentes. Enxaqueca, sinusite, rinite, alergias na pele, acne, alterações nas fezes, esquecimento, fadiga crônica, dores pelo corpo e o famoso inchaço, né, que é bem frequente. E a hipersensibilidade acontece como? Por exemplo, você ingeriu um alimento no sábado à noite, uma pizza, e você passa a ter os sintomas lá na quarta-feira ou na terça-feira de manhã. Então a pessoa geralmente não associa ao alimento que ela ingeriu, porque ela começa a apresentar esses sinais, esses sintomas, e às vezes essa pessoa pode ter esses sinais e sintomas a semana toda, porque se ela não sabe que esse alimento é hipersensível a ela continua ingerindo, inflamando o organismo e tendo essas reações. Dificilmente ela faz a relação com o alimento, mas quando a gente retira o alimento, os sintomas melhoram muito. Tanto a intolerância alimentar quanto a hipersensibilidade alimentar, elas afetam muito o cérebro e o intestino. E uma das comprovações que já ocorreram é o seguinte, que quando a pessoa tem hipersensibilidade a determinado alimento e continua ingerindo ele, ela pode ter uma diminuição do QI. É isso mesmo. Já foram feitos testes
onde foram colocados alunos os quais tinham hipersensibilidades e intolerâncias alimentares e não retiravam esses alimentos, continuavam ingerindo, e outros os quais essas pessoas retiravam esses alimentos. Então, nesse estudo se mostrou que as pessoas que ingeriam os alimentos que eram hipersensíveis, elas tinham um rendimento menor, elas tinham um índice maior de esquecimento e também um índice menor de produtividade. E nos testes que elas fizeram também apresentou um índice menor de QI. E isso acontece muito e às vezes as pessoas não ficam nem sabendo, né? Por que elas têm tanta dificuldade para estudar para uma prova, um rendimento nos estudos, e tem total relação com os alimentos que a gente ingere. E o que a gente pode fazer, então, quando a gente descobre que é hipersensível ou intolerante a determinado alimento? O recomendado é retirar esses alimentos, começar a tratar o intestino e então depois fazer uma reintrodução alimentar, que pode variar entre 3 a 6 meses. E a retirada desses alimentos ela pode ser avaliada através de exames específicos, os quais a gente consegue identificar quais são os alimentos que essa pessoa tem maior hipersensibilidade. Então percebam o quanto é diferente a hipersensibilidade e a intolerância. Então a hipersensibilidade a gente vai poder voltar a introduzir os alimentos que faziam mal para essa pessoa, tratando o intestino. Já a intolerância é porque essa pessoa tem uma deficiência enzimática. Então ela vai ser suprida apenas quando a gente suplementar o paciente com essas enzimas digestivas ou melhorar o processo gastrointestinal, o qual a pessoa volte a produzir as enzimas. Mas, por exemplo, as enzimas que ajudam a digerir o leite, né? A lactase, essas enzimas dificilmente a pessoa vai voltar a produzi-las, porque a partir dos 9 anos de idade já começa a ter um declínio natural. Por isso que muitas pessoas têm intolerância à lactose e se sentem melhor não consumindo. É óbvio que se vocês forem fazer aquela relação que eu sempre ensino para os meus pacientes, alunos, que é a relação de ingerir 90% das vezes alimentos que são compatíveis com a gente e 10% alimentos que não são compatíveis, o seu corpo ele consegue dar conta. Mas se todos os dias você está ingerindo alimentos que são inflamatórios, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta positiva a esses sintomas que você possa estar tendo e você às vezes já se acostumou, porque às vezes são muitos anos, né, que a pessoa vem com esses sintomas e ela não consegue perceber que esses sintomas têm relação com a alimentação. Então, se você não tem condições de fazer um exame de hipersensibilidade alimentar ou consultar com um nutricionista que possa estar avaliando o seu caso, comece a se observar, observe se você passa mal no sentido de ficar inchado, de ter alterações na consistência das fezes, de você ter dores de cabeça frequentes, dores no corpo, e comece a fazer a retirada de determinados alimentos. Os alimentos que geralmente causam maior hipersensibilidade são os alimentos que têm glúten, que têm lactose, mas geralmente estão associados a outros alimentos também. Mas faça a retirada dos alimentos que são suspeitos por pelo menos 15 dias e observe como o seu corpo reage. Se você melhorar, com certeza havia uma intolerância ou hipersensibilidade presente. Nós precisamos sempre ficar atentos que o que pode ser remédio para um pode ser veneno para outro. E é por isso que é interessante a gente conhecer o nosso corpo, ter uma noção de como nossos genes se comportam, e a partir disso, então, nós podemos ter uma alimentação específica de acordo com aquilo que o nosso corpo necessita. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada por você ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.